Olá, olá! Muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Aproveitando o dia, esse summit maravilhoso da Creator Economy, Desvendando.c. Muito prazer, eu sou o Gustavo Serra, conhecido como Serrinha, eu sou o sócio e CCO da Play 9. E ao longo do dia, dos últimos anos, eu sempre vi o Rio2C para a perspectiva de quem está aí. Então estar aqui hoje em cima desse palco, falando em nome da Play 9, para mim é motivo de muito orgulho, uma honra, ainda mais com pessoas tão queridas e um tema que é tão caro para a gente também, que é o Live Commerce, e que ajuda a contar a nossa história, né? Porque a gente fez a primeira Black Friday em 2019, naturalmente pavimentou um caminho para o mercado, depois se apropriou e para outras que a gente também veio a fazer. Então, esse assunto ajuda a contar a própria história da Play 9, mas eu quero chamar pessoas aqui queridas para me ajudar a contar essa história, não vou contar sozinho. São pessoas que são especialistas nesse tema, cada um à sua maneira. São 3 pessoas brilhantes, que se tornaram amigas pessoais também. Então, quero que vocês aplaudam, por favor, Etienne Dujardin. Ela que é a cofundadora da Mimo Live Sales, a primeira startup de live shopping da América Latina, com 20 anos de experiência em criação de produtos e tecnologia. É isso, Etienne. Fique à vontade. Boa tarde para todas e todos, tudo bem? Vou chamar também o nosso querido Antônio Habib, Toninho Habib. Começou sua carreira na MTV Brasil, depois passou 8 anos no Google, onde foi um dos realizadores do primeiro show da Black Friday com a Play 9. Fez também o YouTube Creators Connect, muitos outros projetos. Recentemente passou também pelo Kuai e recém assumiu como CEO do canal do Manual do Mundo, que a Etienne já falou que é o principal canal que ela vê, o canal favorito dela, para ampliar os formatos e produtos da marca para atingir novos públicos. Bem-vinda, Habib. Obrigado, Serrinha. Boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. E por fim, mas não menos importante, ela, Fernanda Gentil, jornalista e apresentadora, passou seus últimos 15 anos na TV, onde cobriu na área de esporte, merece, onde cobriu na área de esporte 3 Copas e 2 Olimpíadas, além de apresentar 3 programas inéditos de entretenimento. Também rodou o Brasil com seu monólogo Sem Cerimônia e estreou nos telões do cinema com o filme Ele Disse, Ela Disse, Ele Disse. Fernanda agora é youtuber, tem um canal da Play 9 e também será parceira da Cazé TV na cobertura da Copa do Mundo Feminina. Então, prazer, Fê. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Obrigada. Texto bonito, hein? Ficou legal isso. Ficou isso aí bastante. Adorei. Vamos lá, então, gente. Bom, que momento, que casa cheia aqui, pessoas queridas aqui do meu lado. Eu queria começar esse papo pedindo para a Etienne, como uma das maiores especialistas e autoridades nesse assunto, situar um pouco onde que a gente está nessa linha do tempo do live commerce, né? Porque existe essa buzzword, muito se fala, poucas pessoas entendem de fato de onde vem e para onde estamos indo. Então, se você puder contar para a gente um pouco de onde chegou o live commerce aqui no Brasil e onde estamos, seria legal para a gente fazer esse check-in aqui e começar essa conversa. Claro. O live commerce, ou live shopping, como muitas pessoas falam, começou na China em 2016. E muito rápido se tornou uma super tendência, né, de compra e venda de forma online. Em 2020, a Mimo foi a primeira plataforma da América Latina a fazer live commerce no modelo chinês. E o que é o live commerce ou live shopping, né? Imagina que é a união da live, como a gente conhece, está acostumado a ver dentro das redes sociais, com o e-commerce. Então, enquanto a gente está assistindo uma live, a gente tem na mesma tela ali, podendo ver os produtos que estão sendo anunciados, clicar, ver mais fotos, ver as descrições, colocar no carrinho e fazer o checkout, tudo sem perder o conteúdo. Então, de 2016 para cá, 2023, a gente teve uma evolução muito grande, não só na Ásia, mas na Europa e aqui na América Latina também, de testes, né? Porque a gente tem vários formatos de live commerce e live shopping. E um dos formatos que a gente tem são as super lives, como a Play 9 faz, tem as lives que acontecem dentro das plataformas das marcas, dentro dos sites ou dos aplicativos, tem as live shoppings que a gente começa a ver dentro das redes sociais. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente está num momento de super ascensão, porque a live commerce ela é o mais pessoal que o digital oferece. É o momento que as marcas conseguem estar ali muito próximo de todos os seus consumidores, né, ao vivo, tendo um feedback ao vivo do chat, conseguindo falar e demonstrar os seus produtos, enquanto está ali fazendo uma conexão super bacana com toda a plataforma, né, que tem ali de clientes. Perfeito, deu uma aula aqui. Eu queria, então, assim, puxar o Habib agora, porque parte da história do live commerce no Brasil passa pelo show da Black Friday também, e ele era outra pessoa que estava atento a esse movimento
e muita gente não sabe, mas foi uma das cabeças por trás do show da Black Friday e outros produtos que criamos também no sentido de live commerce. Então, queria saber, para quem não sabe, o show da Black Friday, realizado pela Play 9, em parceria com o Google. Antônio Habib, na época, era diretor do Google. E com a G-Studio e outros parceiros, foi realmente um marco na história do shoptainment no Brasil, com 18 influenciadores, 6 marcas, 10 canais. Talvez tenha sido a nossa maior masterpiece até hoje, o grande produto da Play 9. E muito surgiu por conta dessa provocação que o Habib trouxe, entendendo que esse movimento do live commerce já estava muito forte na China e, naturalmente, ia chegar para cá. Como é que foi essa visão que você teve, um certo pioneirismo também para trazer esse tema para cá? Vamos lá. É curioso a Tiene ter falado em 2016 que os formatos de live commerce na China começaram, né? O primeiro show da Black Friday aqui no Brasil a gente fez em 2019. São 2 datas que a gente bateu ali atrás para ter certeza que era isso mesmo, né? Por um lado parece que foi há muito tempo atrás e por um lado ainda é tudo muito recente. Eu acho que tinha um contexto, né? Voltando, naquele momento eu estava no YouTube e a gente tinha um contexto que eram 3 variáveis muito favoráveis para o modelo que favoreceu o que a gente fez naquele ano. Primeira coisa, a Black Friday como data comercial, ela tinha um papel no calendário brasileiro muito relevante e que possivelmente desde a pandemia e depois da pandemia ela não se reconstruiu ainda naqueles moldes, né? Criar data, criar ocasião de consumo é uma prática do varejo. O varejo cria o dia da Páscoa, o dia das mães, o dia dos pais e uma série de outras datas. E há muitos anos não se criava uma data que tinha esse protagonismo na economia. E isso foi sendo construído ao longo de muitos anos. Eu acho que, inclusive, o próprio Google, né, através do buscador, em parceria com os grandes varejistas, foi responsável pela construção da data. E a gente entendia que o YouTube ainda não estava vivendo essa data da forma, né, com o protagonismo que ele poderia viver. Então, era uma variável, né? Existia uma demanda reprimida da economia que ela acontecia no dia da Black Friday. As pessoas esperavam para comprar fralda, para comprar pneu de carro, celular, itens das mais diversas categorias. A segunda variável o YouTube, enquanto plataforma, naquele ano, e aí é curioso, né, gente? Só lembrar, em 2019, o primeiro ano, TikTok não existia, não se falava disso. Então, o papel do Instagram era muito claro como uma rede de suporte para divulgar a live que aconteceria no YouTube, né? Não era cogitado também transmitir aquela live no YouTube, no Instagram, desculpa. Então, é super importante entender o momento de cada plataforma. O YouTube, naquele momento, tinha robustez absoluta para conseguir segurar, hospedar a live com muita gente. Não tinham acontecido ainda as lives musicais da pandemia, não tinham acontecido ainda as transmissões esportivas, mas a gente que estava lá dentro sabia que a plataforma estava pronta para receber um grande evento. O que precisava era orquestrar aquilo, combinar com todo mundo para que naquele dia, naquele horário, iria acontecer alguma coisa muito especial. E aí a terceira variável, eu acho que também num contexto de tempo, o que eram os principais YouTubers do Brasil naquele ano, né? De novo, sem uma concorrência de outras plataformas, o que foi muito falado, né, no painel anterior, de outras celebridades, de outras histórias, né, de outras que nasceram, vieram de caminhos diferentes. O YouTube estava, talvez, no seu ápice do que os grandes YouTubers representaram na plataforma, né? E aí, o que a gente fez foi também usar essa potência. Na época, acho que foram 16 canais do YouTube que trabalharam juntos na mesma live. Então, essa orquestração foi, na verdade, a fórmula que permitiu um evento tão grandioso naquele contexto. É isso, foram 10 canais transmitindo e 17 influenciadores participando também. Perfeito. Batemos 543 mil views simultâneas e realmente abriu um case. E o desafio passou a ser conseguir reinventar esse formato, é o que a gente tem feito desde então. Em breve teremos spoilers. Mas, por enquanto, eu quero perguntar para a Fê, porque no ano seguinte, já em 2020, no segundo ano da Black Friday, a gente já com o desafio da pandemia imposto, né? A gente com todas as restrições para conseguir fazer essa produção e tal. Ao mesmo tempo que a gente tem essa dualidade, que também o consumo de conteúdo digital aumentou muito, as pessoas mais em casa, e você começou a fazer parte dessa equação também, você foi chamada para fazer esse seu primeiro grande evento de live commerce, você já tinha feito outras também, e você que já estava muito acostumada a fazer transmissões ao vivo, né, na Globo, no esporte, no entretenimento, mas você não só tinha que entregar agora o entretenimento, mas também as vendas para as marcas. Então, eu queria saber como é que é para você emprestar a sua imagem à marca no evento ao vivo, como é que foi essa dinâmica, se puder contar um pouco dos bastidores também.
por favor. Eu acho que esse ecossistema de live commerce, né, digamos assim, não à toa é hoje exatamente um ecossistema, né, um fenômeno completo do qual a Play9 fez e faz total diferença e ajudou muito a impulsionar tudo isso. Mas eu acho que é justamente uma grande sacada, porque a gente chama o commerce pela live, né? Você dá vida a esse comércio, você traz um movimento para isso, você aquece esse comércio. O produto não é mais um produto, né? Acho que, e o que eu gosto de fazer é isso, é o entretenimento, é a vida, é o vivo, é a adrenalina do vivo, tem toda a dinâmica do vivo atrelada a essa chegada da marca ou do produto. Então, a Live Commerce trata muito disso, né? E eu me senti muito à vontade primeiro, muito honrada com o convite, adorei fazer parte, realmente é um show, não é mais uma live, é um show de entretenimento, e quase que por acaso a gente também vende uma coisa ou outra durante aquele show. Eu acho que essa é o grande pulo do gato também. É uma mensagem subliminar ali que, para quem está assistindo, ele percebe que ele precisava de uma coisa que talvez ele nem sabia que ele precisava. Mas ele ou foi ali atraído pelo show, ou pelo influenciador, ou pela influenciadora, ou por alguma brincadeira que a gente fez, e quando ele vê, tem um produto envolvido naquilo tudo ali. Então, eu gosto muito dessa mistura, assim, né? Acho que é um caldeirão muito rico, muito interessante. Você traz mais verdade, você traz mais vida ao negócio, você traz mais movimento àquilo ali. Então, eu me senti muito à vontade, gostei muito de fazer parte, e sou uma curiosa em movimento, sempre, nesse sentido da live commerce, porque ela se transforma como tudo hoje, né, que a gente vê principalmente nesse mundo digital, ao tempo de um clique, literalmente. Então, hoje já é outra configuração, amanhã já é de novo. Então, eu acho que nessa dança das cadeiras o importante é sempre estar sentado numa cadeira. Então, enquanto eu puder estar participando, vou estar feliz. Ô Fê, e você é um pouco a síntese, eu acho que de todos os formatos que o live commerce abarca, né? Você chegou a fazer live em casa, chegou a fazer live no estúdio de uma forma muito mais reduzida e fez uma big live também como a Black Friday. Como é que é para você e como é que seu público reagia a cada uma delas? Você sente que tem uma diferença? Porque, no fim das contas, estamos falando sobre gestão da sua comunidade, da sua audiência. Como é que seu público recebeu, primeiro, essa novidade de você começar a fazer lives também com esse formato, né, de comércio, e as diferenças entre os tipos de lives que você fez também ao longo daquele ano que você passou a fazer desde então? Eu senti um retorno muito positivo, assim, muito, para usar a palavra do momento, muito orgânico também, porque é isso que eu falei, eu acho que eu me sinto muito à vontade justamente porque eu não tenho que fazer grande esforço para me encaixar nesse formato de live commerce, por envolver essa minha faceta, né, do vivo ou de ser eu mesma. Eu não estou ali interpretando nenhum personagem, eu estou ali sendo eu. Óbvio que, né, preciso de um briefing imenso e faço cada vez mais questão disso para entender o produto, para dominar aquele assunto, como eu faço com qualquer produto que eu esteja apresentando, ou qualquer programa, ou, enfim, qualquer aventura dessas aí. Então, para minha audiência, assim, para o meu público, eu acho que foi muito natural me ver nesse lugar. O desafio, que é o que eu mais gosto em qualquer aventura minha, é justamente pegar a dose certa da quantidade que eu vou falar desse produto e da quantidade que eu vou entregar de entretenimento, né? Como fazer esse gancho, esse caminho, e ir costurando uma coisa ou outra. Porque o interessante para mim é entender que, numa live commerce, aquela latinha de refrigerante, a gente não vai vender aquela latinha de refrigerante. A gente vai vender o momento em que a pessoa vai usar aquela latinha junto com a família dela. A gente não vai vender uma viagem. A gente vai vender as fotos que essa pessoa vai tirar nessa viagem e eternizar aqueles momentos. A gente não vai vender uma roupa, a gente vai vender aquela camisa que ele vai usar no batizado do filho e, portanto, vai estar sempre naquela memória. Então, você pegar esse enredo e dar uma dose de magia nele é muito importante, assim, acho muito interessante e eu adoro fazer isso. Então, acho que foi fluindo, assim, né? Os convites também foram chegando, acho que porque as pessoas, felizmente, me viam muito nesse lugar, não só apresentadora, mas de entregar um produto ou outro com essa dose de entretenimento que a live commerce pede. Então, fiquei muito feliz, acho muito legal. Se você me permite complementar, Fernanda, eu já ouvindo você falar, né, que parece que por acaso você vende alguma coisa, né? Porque existe um tema maior aqui naquele ao vivo, naquele conteúdo, naquela live. Eu já ouvi de vários criadores, assim, um trabalho de bastidores, né, que é ótimo, legal, acho o formato fantástico, tem tudo a ver, essa data é legal, mas você tem certeza absoluta que esse é o melhor preço desse produto. Porque, assim, essa é uma premissa básica, né? Porque você tem essa credibilidade para quem você fala. Essa pessoa te acompanha, é a comunidade, né, da Fernanda. Então, eu acho que é uma variável fundamental que, por incrível que pareça, às vezes ela é esquecida na pressa, né? Naquela pressa de se fazer um evento, de vender mais, de aproveitar a oportunidade daquela data, mas não necessariamente você está garantindo
que para a base, né, para a comunidade da Fernanda ou de qualquer criador ou de qualquer marca, aquilo vai ser a melhor oferta. Porque aí é uma quebra muito grande no elo de confiança. Ó, Bibi, e aí, aproveitando então essa deixa, como é que a gente traz a marca para essa equação também? Porque a premissa é essa, naturalmente a marca tem que entregar as ofertas também, tem que ter o mínimo de manejo para a gente também conseguir adaptar, acho que a visão de vendas com o que a gente quer entregar de entretenimento. Você que fez esse processo também de vender cotas para a primeira Black Friday, naturalmente é um tema que é muito familiar para você. Como você entendeu a aceitação das marcas no começo e o processo de convencimento para falar, ó, não adianta só ser um merchan, a moda antiga, sabe, dos anos 80. Não é mais sobre Polishop que a gente está falando, Shoptime. Como é que foi, na sua visão, esse processo de convencimento e entendimento das marcas, para depois a gente se aprofundar um pouco? Eu vou precisar de ajuda aqui, porque acho que é uma Pegadinha? Eu quero o palpite. Uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta, mas acho que tem imagino, né, que o contexto tem que contemplar assim, as marcas, elas vão pegar carona na audiência orgânica de alguém. As marcas vão fazer isso num ambiente proprietário. Esse ambiente proprietário é o seu canal do YouTube, é o seu perfil no Instagram, é o seu site, né, onde vocês podem atuar muito bem. Eu acho que tem um papel que é o que a marca quer ser nessa história. Ela é um varejista que ela não tem marca própria, ela é só um marketplace de várias categorias. E aí, o que faz mais sentido? Ela também, além do site dela, além do aplicativo dela, também criar uma audiência num terceiro ambiente? Ou o que a gente viu recentemente foi os grandes varejistas tentaram trazer isso para os seus aplicativos. Então, no fim das contas, o que a marca quer é ser dona da audiência, contratar os apresentadores ou influenciadores que sejam os mestres de cerimônias, que cuidem da live, mas ela quer o usuário no ambiente dela. Eu acho que daí vai depender muito de qual é a categoria e qual é a estratégia da marca, né? O Jean falou agora essa frase famosa dele, né, de que as marcas que não virarem criadores... Os criadores vão virar marcas, antes que as marcas virem criadores. Então, acho que a marca também tem que ter um outro olhar aí, que é o criador ou o detentor da audiência pode ser um excelente aliado ou, daqui a pouco, é o concorrente, porque ele pode lançar um produto que era impensável que disputasse uma categoria que é clássica de uma indústria. Não, eu acho que, só complementando também, porque é uma pergunta realmente de muitos fatores assim que ajudam a responder, mas eu acho que, para a marca, é importante que fique claro que aquele criador, ou influenciador, ou apresentador, não está fazendo nenhum esforço para vender aquele produto. No sentido de ele não só acredita que aquilo ali... Ele pode até não usar, mas ele acredita que pode ser bom para quem gosta daquilo. Não só isso, como ele se apropriou totalmente daquele produto, ele sabe falar sobre ele sabe mostrar, ele sabe as qualidades, ele sabe como vender aquele produto. E de quebra, não tão de quebra assim, porque a gente está falando de live commerce, ele ainda vai te dar uma divertida, vai trazer uma leveza, vai fazer uma dinâmica, vai pular numa piscina de bolinha, vai competir um negócio, vai fazer um campeonato de chute na travessão, ele vai seduzir essa pessoa de várias maneiras e por várias facetas, digamos assim. Então, por isso que eu digo que a live commerce é uma sacada mesmo, assim, grandiosa, é realmente um fenômeno e não à toa é isso, cada vez mais tomando proporções incríveis. Imagina, as marcas sempre perguntam para a gente, né, quando a gente vai fazer uma primeira reunião, o que é o mais importante, o que elas não podem deixar de pensar. Então, a gente sempre fala, o apresentador, o host é super importante, a audiência é importante, o portfólio de produto é importante, mas a gente não pode esquecer que o mais importante é o consumidor. Ele é o grande protagonista de tudo aquilo que está sendo criado. Então, é muito importante ter isso em mente, né? Que tudo que vai ser criado e toda essa proximidade é em função das relações, da humanização dessa relação que a marca tem com o seu consumidor. Então, eu sempre falo para todas as marcas, tem um monte de checklist ali de coisas que são importantes, que a gente tem que tomar cuidado, mas o consumidor está no topo. Perfeito. Deixa eu voltar um pouquinho que a Bibi falou sobre os criadores virarem marcas, né? A Fernanda falou um pouco da perspectiva dela, emprestando a imagem dela para a marca. E a gente tem visto a ascensão cada vez mais dos criadores como marcas e, naturalmente, o live commerce é uma das categorias, um dos formatos nos quais ele vai usar para vender e gerar conexão. A gente viu o caso da Virgínia recentemente com a iPink. E aí eu queria saber de vocês todos, na verdade, a Fê, se ela pretende em algum momento, se é uma coisa que você pensa fazer live commerce de si mesma, vender seus produtos, como é que você vê? A Bibi agora como CEO do Manual do Mundo, saber se tem algum spoiler aí de algo que vocês estejam pensando também nessa linha, já que vocês têm muitos produtos proprietários, muitos produtos licenciados, e também trazer a Haiti para entender como é que você está vendo esse movimento.
Eu não sei, assim, não está no meu radar, mas eu já fiz tanta coisa que não estava no meu radar que eu não posso dizer nunca, mas realmente não é um objetivo meu. Eu vejo, né, a maioria, inclusive, das influenciadoras vendendo produtos de beleza e fazendo muito dinheiro com isso, ganhando muito dinheiro com isso. Se depender disso, eu vou à falência, porque eu não sei nem me maquiar, por exemplo. Então, eu não sei, esse universo não é muito meu... Muito não é nada o meu domínio. Então, quando eu penso assim, criar um produto e em relação ao que tem, eu naturalmente vou para esse lugar. Produto de beleza, maquiagem, estética e tal. Não é muito a minha praia. Mas é isso. Não está no radar hoje, mas, enfim, nada que uma boa oportunidade e a gente não possa conversar. Fica a dica. A Bibi. Bom, no Manual do Mundo, eu não sei quantos de vocês conhecem o canal, é um dos maiores canais do YouTube no Brasil, tem 17 milhões e meio de inscritos, e um dos mais antigos. Esse ano a gente completa 15 anos. É um canal que tem um rótulo de ciência e tecnologia, ele navega muito bem no mundo de educação, e ao longo desses anos foram desenvolvidos alguns produtos, né, que carregam a marca do Manual do Mundo. Por exemplo, tem um laboratório de experiências, são 18 livros lançados até agora, tem sandálias com a Grendene, enfim, tem uma linha de produtos, e um deles é o Sai Truco. O Sai Truco é um jogo desenvolvido pelo Manual do Mundo, ele brinca com a dinâmica do truco, de uma pessoa desafiar a outra, e também, né, com uma lógica de perguntas e respostas. Esse é um formato que ele já teve edição gravada na época do YouTube Space, aqui no Rio de Janeiro, onde os creators participavam. Então, era o time de um creator famoso de comédia contra uma criadora famosa de maquiagem. E aí era uma chave, assim, estilo campeonato mesmo, entre criadores. Na pandemia, teve uma edição 100% online. E na semana passada, a gente, do nada, decidiu fazer uma brincadeira com os funcionários. Tem uma galera que trabalha lá, que são pessoas... Depois você comenta o termo que você falou do seu marido. Mas eles são ultra curiosos, são físicos, músicos, químicos, engenheiros. E é parte do nosso time criativo. E a gente falou, por que a gente não faz uma live para jogar Sai Truco com a nossa audiência? Faz tempo que a gente não faz isso. E fazia muito tempo, inclusive, que o Manual do Mundo não fazia uma live. E foi curiosíssimo, porque foi totalmente despretensioso, foi num estúdio que não é para isso, no meio da live, vamos pedir pizza, e funciona, né? De novo, é um canal muito grande, então a gente abre uma live sem avisar para a audiência. Isso, só a notificação, quanto a gente aparece na home de muita gente, já traz um tráfego. Como foi uma experiência assim, a gente não tinha pretensão nenhuma, foi curiosíssimo, porque a gente ficou jogando o jogo e, naturalmente, cria-se o desejo de compra. É muito espontâneo. E aí, melhor do que isso, você vem dos comentários, não é só assim, eu quero comprar, mas eu quero que tenha semana que vem, por que vocês não fazem isso toda semana? Começa a convidar a creator. Então, tem sido muito, muito interessante. Acho que, certamente, né, na nossa visão de médio e longo prazo, lançar mais produtos e aí, se beneficiando da audiência que a gente já construiu, usar isso como um canal para oferecer. Só mais um pontinho, eu estou me alongando. Tem só um cuidado muito grande do manual, porque uma parte da nossa audiência é uma audiência infantil. Então, até hoje, a gente foi muito cuidadoso em explorar, por incrível que pareça, os produtos não são mostrados no canal, né? Os 18 livros não necessariamente são conhecidos por quem só assiste o canal. A pessoa vai conhecer na livraria. Então, é uma preocupação que a gente tem de não deixar muito comercial um elo que, para a gente, é maior, que é o elo através do conteúdo. A gente acredita muito que o live commerce e o creator eles estão totalmente integrados. E o mais legal é que a gente pode ter um creator super grande, que é quase uma celebridade, mas também o creator pequeno. A gente acredita que qualquer pessoa hoje, principalmente o brasileiro, né, tem um alto poder de venda. A gente é vendedor, a gente é do entretenimento. Tem lábia, né? A gente tem a lábia. Tem o negócio. Então, por exemplo, a gente testou vários formatos de grandes celebridades, de micro-influenciador, de nano-influenciador, de vendedor de loja, que é aquele cara que está lá no shopping, vende pra caramba, tem aquela lista gigante de clientela que funciona com ele. E o que a gente entendeu é que funciona o live commerce, tem uma conexão. O creator ele é muito importante, não só pela audiência que ele vai levar orgânica, mas para ter aquela sensação que não é do show de televisão, sabe? Que não é daquela coisa super montada, que é aquele momento mais gente como a gente, que vai fazer as mesmas perguntas, que vai endossar aquele produto ou serviço que está sendo ali vendido. Na China, tem alguns cases de pessoas que ficaram bilionárias, não é milionárias, ficaram bilionárias vendendo produtos.
e se conectaram muito com os públicos específicos. E aqui no Brasil, a gente tem um potencial muito grande disso também. A gente testou alguns formatos que, muitas vezes, a marca estava insegura de não trazer uma celebridade, não trazer um influenciador de mais renome, e acabou pegando, por exemplo, o melhor vendedor da loja. Aquele melhor vendedor da loja era o melhor creator que ele podia ter trazido, porque conhecia muito do produto, tinha um jogo de cintura que precisava com aquela audiência que ele tinha, que já era a audiência da loja. Então, é super integrado. Eu acho que não existe live commerce hoje sem a creator economy. Perfeito, falou de influenciadores ganhando bilhões, o olho da Fernanda brilhou na hora aqui. aqui. Tentei esconder, mas brilhou mesmo. Eu já ia vender live commerce, a plataforma para o Manual do Mundo, agora já vou me conectar com a Fernanda também. Tá? Depois a gente fala aqui atrás. Eti, eu queria que você falasse um pouco mais desse terceiro perfil que a gente trouxe para a equação, né? Que é a figura do host, apresentador, antigo seller, já chamamos assim também, e que é uma figura que nem sempre traz audiência, essa lógica da gestão da comunidade também para a equação, mas que é uma pessoa que sabe tudo de marketing digital, tem as técnicas de venda. Queria que você falasse um pouco, e eu sei que vocês usam muito esse perfil também, vocês usam influenciadores grandes, pequenos, nano, mas vocês também trabalham bastante com esse perfil, é um perfil bem específico, de onde vêm, onde vivem, o que fazem os nossos hosts, apresentadores. E eu queria depois que a Bibi complementasse também, porque no Quai a gente chegou a fazer algumas lives também em parceria com essa figura, a gente trouxe muito estímulo de tentar fazer com influenciadores, e a própria orientação também do Quai e de outros parceiros que estavam na live com a gente, era de que a gente precisava ter essa figura, porque para o tipo de conteúdo que o Quai estava entregando, esse perfil de seller ou de host funcionava melhor, às vezes, do que o próprio influenciador. Então, queria um pouco, se vocês pudessem dar esse panorama. A gente fez alguns testes no comecinho, que quando tinha só a rede social, os influenciadores, eles faziam ali um publi, né? Eles apresentavam um produto, tinham ali um videozinho de 1 minuto, de 2 minutos, faziam um post. Quando a gente está falando de uma live commerce, às vezes a gente está falando de uma live de 1 hora, que você tem um portfólio de produtos que vão estar sendo apresentados, vestidos por algum modelo ou por alguma modelo, mas você precisa ter o jogo de cintura. Tudo acontece ao vivo. Então, a gente até fez um curso, a gente criou um curso como vender em live commerce para criadores, né, para vendedores e hosts. Por quê? A pessoa ela precisa, e que é o que a Fernanda faz muito bem, manter aquelas pessoas todas entretidas durante aquele tempo todo, e você precisa responder o que o público está perguntando no chat, o que o público está querendo fazer. É um pouco diferente de você ter um roteiro do que vai acontecer em 1 hora, porque nos primeiros 10 minutos, o público que está do outro lado, ele não está nem aí para o roteiro que está escrito, ele quer saber daquela roupa que estava lá para ser apresentada nos próximos 45 minutos. E aí, esse host ele tem que ter um domínio muito grande da marca, do produto que está sendo apresentado e, principalmente, da cultura do que está sendo apresentado. Então, se é uma live, por exemplo, de maquiagem, de beleza, de cosméticos, a pessoa que está ali apresentando, ela tem que estar inserida dentro dessa cultura ou está fazendo uma dupla com alguém da marca que conheça muito desse assunto. Não adianta a gente colocar, por exemplo, um host para apresentar um produto que só vai decorar as perguntas que a gente acha que o público vai fazer. Então, hoje a gente tem os hosts que podem ser influenciadores, celebridades, mas também podem ser pessoas que são formadas dentro das marcas, pessoas de marketing, vendedores de loja. A gente acredita no potencial que qualquer pessoa pode se tornar um host. E a gente, inclusive, está criando produtos para isso, para que as marcas se conectem com essas pessoas, entendeu? E essas pessoas sejam vendedores potenciais de qualquer produto. Só para completar, eu achei muito interessante esse exemplo que você deu do vendedor da loja, depois um pouco contra mim mesma, né, um pouco meu concorrente, mas é maravilhoso isso, porque, para mim, ele é a melhor pessoa. Ele é a pessoa ideal, porque se ele é o melhor vendedor, você já entende que ele já tem um carisma, ele já é uma pessoa natural, ele já é espontâneo, ele já é irreverente. Sendo vendedor, então, ele vai dominar sobre o produto mais do que ninguém. Então, essa é a figura, para mim, na minha opinião, ideal. Eu fiz uma live uma vez, uma live commerce de uma agência de viagens, e eles montaram esse formato. Que assim, foi muito interessante, acho, para todo mundo. Foi um ganha-ganha geral, porque eu era apresentadora, mas eu tinha comigo 2 vendedores que eram mais descolados, eles trabalhavam juntos, então já tinha ali a química natural deles. E como era agência de viagem, tem muito aquele texto legal, né? Tem aquela burocracia toda que a gente tem que falar, não pode de quando a quando, o percentual de não sei o quê, tem a promoção que só vale. Então, eles ficavam mais com essa parte, e eu ficava realmente com a parte do live, e eles quase que com commerce, sabe? Então, foi uma divisão muito interessante, assim, que rendeu muito, foi ótimo. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, que é um formato que pode valer muito a pena para todo mundo. Boa, deixa eu enveredar aqui, então, para um outro tema,
que é o papel das plataformas nessa equação, né? Cada vez mais a gente tem visto as plataformas desenvolvendo tecnologias proprietárias, soluções integradas para, em tese, melhorar cada vez mais a experiência do usuário, para fazer tudo em um único sistema, enfim, sem precisar sair, sem precisar ter um step na jornada de compra dele. A gente viu alguns avanços, outros avanços que não se concretizaram. Então, eu queria saber do Habib, especialmente como nosso grande especialista em plataformas, como você vê esse contexto, o que a gente já teve de evolução, o que a gente pode melhorar, e para a Etienne também entender se isso conflita com a Mimo de alguma forma, ou se você acha que é complementar esse papel das redes sociais também e das plataformas nessa equação. Tá, a plataforma, só para ter certeza que todo mundo está pensando que nem a gente, né? A gente fala do YouTube, do Instagram, do TikTok, do Quai, do Pinterest, da Twitch e de todas essas que hospedam, né, os criadores. Perfeito. Certo? Perfeito. Importante. Eu acho que elas estão devendo né, para a gente. Acho que todo mundo gostaria de um simples botãozinho, né? Na verdade, tudo isso que a gente está falando, ele já é gigantesco, já é ultra relevante, ele é uma linha de receita bem expressiva para alguns negócios, para alguns varejistas locais, por exemplo, mas falta feature, né, funcionalidade que melhore a usabilidade de quem está consumindo o conteúdo. Então, dependendo da plataforma, se eu estou consumindo a live, para eu finalizar a compra, eu tenho que sair da live. Então, existe uma perda. Se a live é tão legal, né, porque ela tem esse carinho, né, do conteúdo, do apresentador, do host, ela não é só commerce, né, ela tem um entretenimento também ali por trás. Então, eu acho que falta, né? A gente não viu nos últimos anos, na verdade, grandes inovações em nenhuma plataforma. Eu dei o exemplo do botãozinho simples que não tem, mas aí tem uma segunda etapa que é a fricção de cartão de crédito, né? Agora com o Pix ainda tem uma vantagem para você poder finalizar a compra do jeito simples. Mas normalmente, né, entre aquele conteúdo maravilhoso, aquela oferta que é totalmente tem a ver comigo, eu preciso daquele produto, eu vou comprar. E como eu consigo, de fato, fazer a conversão, tem uma quebra muito grande, que ela é tecnológica. Acho que você pode complementar. E que a gente chegou para resolver. A gente, dentro da plataforma da Mimo, quando a gente começou a construir, a gente observou muito como que estava o movimento dessas plataformas já fora. E a gente viu que a live, como mídia, ela cuida do entretenimento, dessa conexão entre a marca e o consumidor. Mas a fricção, que é, você está assistindo um conteúdo super legal, você vê um produto, você clica e tem que sair dali para um outro lugar, tem que parar, você já perdeu. E aí, a gente fez muito estudo para criar uma experiência que você está assistindo a live, os produtos, o chat, está tudo ali na tela. Quando você clica, vê mais foto, lê a descrição, bota no seu carrinho e puxa para o checkout, você não sai da live, essa fricção não acontece. E, com isso, acaba vendendo muito mais. Para vocês terem uma ideia, a média global de conversão no e-commerce aqui no Brasil é 2%. E a gente está falando de um e-commerce que vende pra caramba, tá, gente? A média de live commerce é 10%. Na Mimo, a gente tem segmentos específicos que atendem 30% de conversão, 35% de conversão. Por quê? Porque não existe a fricção. E aí, falando em relação às plataformas, né, que você me perguntou, isso também era uma questão que as marcas falavam muito. Nossa, eu vou ter que abandonar as minhas redes sociais, a minha audiência está toda lá, eu vou ter que agora ir para o meu site, para o meu aplicativo. Não é live commerce no seu site e no seu aplicativo ou a rede social. A gente usa as redes sociais até hoje para levar essa audiência mais qualificada e com real intenção de compra para o ambiente da marca. A gente já viu também que o live commerce, quando as marcas acabam potencializando isso para lançamento de coleção, para venda de produto, até mesmo para promoção, o número de devoluções de produto e daquela logística reversa diminui em 20%. Porque a pessoa viu o detalhe, falou melhor do tamanho, ela teve um atendimento. Todo mundo aqui pode ser atendido como se estivesse dentro de uma loja, só que do conforto da casa, do escritório, de dentro do carro. Então, as plataformas hoje elas acabam funcionando como um catalisador de audiência que vai para essa live sem fricção. E eu acho que isso tende a aumentar cada vez mais. As lives que acontecem dentro das plataformas, né, das redes sociais, a gente também tem que entender, colocando o consumidor no foco, que se eu estou no Instagram, eu estou lá para ver foto boa de comida, eu quero ver a viagem de quem está lá. Se eu estou no TikTok, eu quero me divertir, ver algum vídeo. A gente tem que
parar de interromper e começar a entreter as pessoas. Então, a gente tem que usar as plataformas de acordo com que o nosso consumidor está lá dentro e levar eles ali num fundo de funil para que eles possam realmente fazer o que eles querem, que é fazer a compra ou saber pelo menos mais de um produto antes de comprar. Feito, Toninho. Não, e complementando, acho que tem que dosar muito qual é a expectativa, né? Porque a gente está falando de live commerce, isso pode ser... Eu vou dar um exemplo do Quai, que era uma referência de aonde a gente queria atuar. Um artesão que faz xícaras de cerâmica. Então, tem uma capacidade limitada de algumas dezenas de xícaras de cerâmica por mês e um jeito dele vender aquelas xícaras é fazendo uma live uma vez por mês, uma vez por semana, conversando com a audiência, explicando sobre o processo de confecção, mostra o forno da cerâmica e ele fala, olha, estou vendendo... Aí nem precisa de um apelo de preço, né? É muito mais o elo e como ele se dispôs a conversar com aquele público. Eu acho legal colocar isso como uma referência, porque pode ser de um produto simples, que, no fim, o valor total de vendas não é algo faraônico, até uma live como o show da Black Friday, que são 17 dos maiores criadores do YouTube do Brasil naquela época, transmissão em 10 canais diferentes, e aí, logicamente, grandes varejistas por trás. Então, acho que tem que dosar também. O live commerce, enquanto formato, ele pode funcionar para negócios de tamanhos totalmente diferentes, em plataformas diferentes e com estruturas de produção muito diferentes. Vai adaptando a plataforma para o seu produto, né, para o seu negócio, claro. Agora, isso que você falou é muito importante. Essa facilidade, você não ter que sair da tela. Eu sempre falo isso para qualquer coisa, não só para live commerce. A gente vive literalmente no tempo de um clique. Hoje a nossa era é o tempo de um clique. Em um clique eu peço um carro, em um clique eu peço uma comida, em um clique eu peço uma farmácia. Se eu tiver que dar 2 cliques, naturalmente essa fuga já é muito maior, né? Para tudo, não só para comprar. Então, uma plataforma que consiga reunir tudo, não só diminuir o clique, mas não sair daquela tela, porque se eu sair da tela, então, aí que já foi. Quantas vezes você pega o celular para mandar mensagem para alguém, quando você vê se está comprando na farmácia, não mandou mensagem para a pessoa. Então, você saiu da tela ali, você já está em outro lugar, você não vai nunca voltar para lá, nem lembra o que você estava fazendo. Então, certamente, assim, nas lives que eu já apresentei, algumas plataformas eram assim, de você não sair, e outras eram de ter que sair. E certamente, que você não saía, não só era mais vendido, como a interação ali é outra, o ritmo é outro, o calor do negócio é outro. Perfeito, Fê. E até corroborando sua tese, não sei se você vai lembrar, talvez o Toninho também, quase que uma premissa básica do que a gente propunha para os influenciadores era que todo mundo, logo no começo, fizesse o disclaimer para assistir em 2 telas. Assista o show na sua televisão, mas fica com o celular na mão para você, enfim, ter a sua jornada de compra mais amigável. Então, a gente fez isso bastante também, justamente nessa lógica, para talvez suprir essa fricção, enfim, essa pendência aí que as plataformas ainda não conseguiram entregar. Com certeza. É aquilo que a Etienne estava falando também. É você conhecer o produto, obviamente, essa é a premissa básica do que você vai falar, como você vai vender, e aonde você está falando. A plataforma que você está. Precisa sair, não precisa sair? Eu tenho uma cartilha de perguntas assim antes de entrar no ar para entender para quem que eu estou falando, como eu estou falando, se as pessoas vão me ver não só na horizontal ou na vertical, mas tem que sair da tela, não tem que sair da tela, aonde vai aparecer o produto, eu posso apontar para cá, ele vai aparecer ali em cima, o QR Code está aqui, aqui. Então é realmente um ecossistema que, se você juntar todas as pontas, ele flui lindamente, o objetivo é sempre esse. O QR Code ajudou a educar, né, nesse sentido, porque na pandemia a gente viu muito isso. Ele surgiu massivamente nas lives musicais da pandemia e aí, logicamente, a pessoa precisava apontar o celular para algum lugar, então ela não podia estar vendo pelo celular. QR Codização, né, da nossa cultura. Ô, Habib, você falou um pouco do Quai e talvez o Quai traduza um pouco mais fielmente o que seria o modelo chinês de live commerce, né? Especialmente lá fora, tentou trazer um pouco para cá, assim como muitas varejistas também tentaram fazer no começo desse movimento de muito volume, de muita transação, de cauda longa, vender do alface ao foguete. E, aparentemente, a gente viu que está se desenhando um outro caminho, né? Talvez para lives mais segmentadas, enfim, e também lives de grandes influenciadores. Então, lançaram uma provocação aqui para vocês, que qual seria... Esse é o modelo chinês, né? Esse modelo chinês que a gente falou, de muita atração e transação. Então, qual seria o modelo brasileiro de live commerce? É dos grandes influenciadores? É das lives mais segmentadas? É um pouco disso tudo ou a gente ainda não tem essa resposta também? Eu acredito que o Brasil ele é muito grande, tem vários perfis de consumo. Então, eu acho que todos esses formatos, inclusive os vários tipos de plataforma, tem espaço aqui, tem muito espaço. A Mimo, gente, começou como marketplace. A gente começou com o modelo chinês. E aí a gente viu assim, opa, a gente vai ter um desafio aqui muito grande de audiência e algumas outras, e alguns outros. E aí a gente, poxa, mas uma das coisas que a gente está vendo aqui que tem uma oportunidade é a gente fazer lives para o B2B, né?
né, dentro das plataformas dos clientes. E a gente acredita muito que a gente, apesar do formato vai se adequando às necessidades, à regionalização, a gente vai chegar a esse momento que a China tem de vender absolutamente tudo. A gente vende mais hoje moda, beleza, que já está ali no cotidiano das pessoas comprarem digitalmente, mas a gente vende também para agro. Então, tem uma coisa que foi muito legal, que eu acho que é legal de comentar, que a gente fez uma live às 7 horas da manhã, durante 1 hora, com um especialista na cultura de soja, na cultura de açúcar, para vender uma solução tecnológica para a lavoura. E aí é muito legal, porque você fala assim, cara, não vai vender esse negócio às 7 horas da manhã, quem é que está acordado? Bombou de vender, foi super bacana, as pessoas já estavam lá. Telecurso 2000. É isso. Bombado. E aí é muito engraçado porque se a gente tenta colocar isso para um outro público, não vai funcionar. A gente teve uma outra também que a gente fez para mães, e a gente fez uma primeira live teste, 8 horas da noite, que era o que bombava as outras. Cara, não vendeu. Aí a gente começou a fazer uma pesquisa e viu que a mamãe coloca o bebê para dormir entre 8h30 e 9 horas. 10 horas ela está ali, uhul, posso fazer tudo que eu quiser. E aí a gente marcou as lives entre 11 e meia-noite. E aí foi muito legal que a gente trouxe uma especialista em primeira maternidade para conversar, bombou de vender. Então, eu acho que existe para todos os formatos, a gente vai conseguir rampar aqui no Brasil para todos os segmentos e todos os formatos de live commerce, porque a gente tem todos os formatos de consumidores também. Bom, vou falar, Fê, quer falar primeiro? Não, vai lá. Eu acho que tem uma variável, né, na cultura brasileira que vale a gente colocar em perspectiva aqui, que é a China. Eu não sou um profundo conhecedor da China, tive uma experiência, trabalhei quase 2 anos numa empresa chinesa e aprendi muito, estudei muito. Mas existe uma sociedade represada de acesso a um monte de coisa, a conteúdo, a consumo, né? Existe isso há décadas, né, em função do sistema de governo, do sistema econômico deles. Com o surgimento, lá na China, do TikTok e do Kuai, que lá tem nomes diferentes, né? Douyin e Kuaishou, são aplicativos de mais de 1 bilhão de usuários, né? São negócios muito massivos, né? Surge uma figura lá, e acho que tem um contexto ali social, que é uma pessoa comum na China pode ver alguém falando livremente sobre alguma coisa. Então, algo que não existia na televisão, algo que não existia no rádio, algo que não existia no repertório médio de cultura, não só do brasileiro, mas de culturas ocidentais. Então, essa sede de ouvir alguém falando alguma coisa e permitir que essa pessoa que falasse alguma coisa também virasse uma carreira, porque lá abriu-se daí uma forma de ganhar vida, que é sendo um apresentador de live dessas plataformas. E aí é curioso porque isso está suprindo uma carência em diversos níveis, e tanto é que os produtos que a gente vê sendo os principais produtos vendidos são muito simples, né? E muitas vezes são serviços que eles vão, a população tá encantada porque pela primeira vez ela está podendo ouvir alguém. É diferente da gente que nasce sendo muito bem nutrido, né, do ponto de vista de conteúdo em diversas telas, plataformas, formatos, linguagens e por aí vai. Então, fazendo uma ponte, acho que tem de novo, né, com o olhar de expansão de mercado, de oportunidade, de geração de uma nova janela de vendas, né, porque tinha só a loja física, aí tem o site. Opa, agora eu descobri um outro, aí tem um aplicativo. Tem um outro jeito de eu também poder vender, que é através do live commerce. Mas acho que a gente tem que considerar que nós temos figuras aqui no mercado brasileiro que é muito diferente disso que na China não tinha, que eram as pessoas comuns falando de coisas, e aquilo era muito importante porque elas não tinham, a população não tinha de quem ouvir aquele tipo de coisa. Então, eu digo isso porque a gente pode beber, acho que, de uma fonte mais madura, mais rica, mais profissionalizada dessa cadeia inteira de apresentadores que têm histórico em televisão, de nativos digitais, de nativos em cada uma das plataformas, que já tem, inclusive, um nível, né, um elo de vínculo com a audiência muito maior. Perfeito. Foi na antropologia buscar essa resposta. Sabe muito. Ô, Etienne, aproveitando até um pouco do que o Habib falou, naturalmente, ainda estamos entendendo qual é esse formato, quanto ele se consolidou de fato, mas na prática a gente viu que durante a pandemia tudo se acelerou muito, né? E naturalmente a gente já está vendo essa retomada há muito tempo, na verdade, das lojas físicas, e o que todo mundo julgava como o fim
do live commerce aparentemente não se concretizou, né? Eu acho que talvez tenha somado um pouco a experiência, enfim, falar sobre Phygital também já não é nenhuma novidade, mas queria saber como é que você está vendo essa evolução do live commerce com a volta também, a retomada das lojas físicas, enfim, das pessoas circulando e fazendo tudo. Você acha que a tendência é que as lojas caminhem para um lugar mais de experiência, serem mais flagships, serem boutiques, enfim, ser complementar à experiência que a gente tem no live commerce? Como é que você vê essa equação? Acho que, complementando o que você falou, até na China, aqui, quando vai abrir um shopping, as pessoas elas querem o espaço da loja, e lá eles estão abrindo o que é quase um shopping de estúdios, que tem os estúdiozinhos, assim, cabines, para que os apresentadores possam vender, assim. Então, são estúdios com 300 baias, né, para que possa fazer. E aqui eu acho que a gente tem uma questão, e eu concordo muito com o que você falou, eu acho que a China, para insights, é super maravilhoso sempre, porque eles estão dentro de ponta de tecnologia, mas você tem que avaliar qual é o momento de consumo, né, e qual que é o comportamento de consumo dos lugares que você está colocando aquela inovação. Aqui no Brasil, a gente tem um formato de consumo que a gente gosta de ser mimado, a gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de carinho, a gente gosta de customização. Quando a gente começou bem no meio da pandemia, era a tempestade perfeita, porque as lojas estavam fechando, precisavam se sustentar, vender os seus estoques, e depois, a partir de 21, quando as lojas começaram a abrir, a gente começou a falar com as marcas que a loja de rua, a loja de shopping, ela é um super complemento, que ela tem que estar muito preocupada com a loja dela, além de vender, com a experiência que ela vai estar oferecendo com a sua marca. E o live commerce pode acontecer na sua loja como se a loja fosse um estúdio. O live commerce ele é um super complemento do varejo, né? A gente não vai fechar as lojas de rua, a gente vai continuar com loja de shopping, porque a gente vai no shopping por uma questão social, né? A gente não vai só para fazer uma compra. O e-commerce vai acontecer e o live commerce é mais uma dessas facetas, né, do varejo para que uma marca consiga se conectar. Eu acho que a grande vantagem do live commerce em relação às lojas físicas que as marcas têm é que elas conseguem gerar a experiência dentro da loja e amplificar isso. Nenhuma loja de shopping a gente consegue colocar 1.000 pessoas dentro de 1 hora e elas serem bem atendidas com uma conversão de 30%. Numa live, a gente já colocou 60.000 pessoas e o estoque terminou em 10 minutos. E ela continuou sendo bem atendida e aquelas pessoas continuaram a hora inteira, porque a gente teve que mudar ali. Poxa, não tem mais estoque, meu call to action não pode ser para compra o produto. Vai ser como você que comprou o produto, você vai usar esse produto. Então, eu acho que é tudo muito complementar e a gente tem que saber que o live commerce ele é uma realidade do varejo. Assim como há 20 anos, quando a gente falava de e-commerce, a pessoa torcia o nariz e falava acho que não vai funcionar. O live commerce a gente enxerga, a gente tem algumas marcas mais estruturadas que já tem uma pessoa específica cuidando disso. E a gente acredita muito que a loja, o aplicativo, o site, as plataformas de redes sociais e o live commerce, eles vão fazer parte desse ecossistema todo de comunicação e de engajamento com seus consumidores. E nesse momento que você falou de inovação e eu acho que de futuros possíveis para o live commerce, né? Fazendo um exercício de futurologia, que talvez já nem seja tão futurologia assim, você acha que inovações com realidade aumentada, enfim, inteligência artificial, chat GPT, metaverso, você acha que isso traz um diferencial? E o Brasil já está se apropriando também desses signos ou ainda coisa da China dizer gente, sobre com isso? certeza. A gente fez, em 2021, uma live para uma empresa de colchões. E a gente, quando fez a live, a gente pensou assim, ai, gente, colchão, será que vai vender esse negócio? Porque todo mundo quer ir na loja, ver se é fofinho, como que é. E a gente criou um storytelling de 1 semana antes com o pessoal do marketing da marca e criamos uma realidade aumentada com os tamanhos dos colchões. Então, a gente tinha colchão king, tinha queen e o tamanho normal. E aí, enquanto a pessoa estava assistindo a live, ela conseguia fazer a leitura da realidade aumentada e experimentar na casa dela para ver qual era o melhor tamanho de colchão. O que aconteceu? Uma live de 1 hora esgotou o estoque de colchões da loja. Então, a gente consegue fazer isso. Quando a gente fez essa live de 60.000 pessoas, tinham 35.000 pessoas falando no chat. Quem é que modera isso, gente? E aí a gente viu que a gente tinha que puxar a inteligência artificial para fazer a leitura das mensagens e jogar os insights para o apresentador. Então, essas inovações, assim, não só como live commerce, mas em qualquer área do varejo, qualquer outras áreas que a gente esteja ali trabalhando com o consumidor, a gente tem sim como adaptar, entender qual é a melhor forma de implementar isso. A gente chegou até a fazer uns estudos, acabou não acontecendo, mas de ter um avatar apresentando a live de um cliente. Então, é super integrado.
Perfeito. A gente já está se encaminhando para o final do nosso papo, então eu queria propor uma dinâmica, quebrando o protocolo aqui, uma dinâmica um pouco diferente, que é o Play Pause. Eu vou falar sobre alguns subtemas relacionados a live commerce, para cada um de vocês e também para todos. E aí vocês vão falar se vocês dão um play, de Play 9, ou se vocês dão pause nesse tema e por quê. Tá. Pode ser? Então eu vou começar perguntando para a Fernanda. Fazer live de um produto ou serviço que você não conhece? Que eu não conheço? Pause, completamente. A gente falou aqui, acho que é um dos fatores principais para começar a embarcar nessa aventura de live commerce, né? O papo com o cliente, o briefing, entender o produto, usar o produto se for possível, seria ideal. E aí sim, dominá-lo. Eu, pelo menos, não entro no ar, não faço vivo, nem live, nem nada, sem entender onde eu estou pisando. Então, preciso ser uma live commerce, eu preciso dominar o produto. Perfeito. Para a Etienne agora, você já respondeu, mas acho que vale falar de novo. Live B2B, play ou pause? Você já falou? Play ao quadrado. Eu acho que faz muito sentido porque é uma forma de você se conectar de uma forma simples, né? E, ao mesmo tempo, em massa. Você consegue estar ali com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 50.000 pessoas ao mesmo tempo, falando com todas elas dentro do mesmo tom, conversando, trazendo informações e tendo um time, né, que vai estar, por exemplo, falando no chat, fazendo as moderações e fazendo esse atendimento. Então, eu acredito muito nessas lives B2B, aonde elas acontecem dentro do site dos aplicativos das marcas. Perfeito, tia. Para o Abib agora, investir na live, mas não investir na divulgação. É o famoso fazer a festa e não enviar o convite. Play ou pause? Pause. Não, acho que é... Primeiro, né, a live vai acontecer em algum lugar. Se é num site proprietário, dificilmente você vai ter um tráfego super expressivo. Se é numa plataforma ou rede social, existe a vulnerabilidade do algoritmo, de se você vai... Tudo indica que, na média, você tem X mil pessoas assistindo seus conteúdos. Pode ser que, naquele dia, aquela verdade não se concretize. Então, eu acho que quando a gente fala de orquestração, certamente, mídia paga, influenciadores, né, uma estratégia para convidar todo mundo e avisar que a festa vai ser naquele dia, naquele horário, naquele lugar. Perfeito. É que parece óbvio, mas nem sempre porque né? Existe a expectativa, quando você tem um grande influenciador, de que a audiência orgânica esteja lá. E não é, porque muitas vezes, inclusive, para aquele grande influenciador, aquilo não é o padrão, né, dele no canal. Vai ser um dia diferente, vai ser um horário diferente, a chamada, né, o estímulo para as pessoas estarem ali é outro, é diferente de um conteúdo cotidiano. Então, precisa ser comunicado como qualquer assunto importante. Perfeito. Para a Fê, agora, fazer live no improviso sem roteiro. Porra, muito play, eu adoro. Eu adoro. Play, assim, no sentido de, óbvio, faz aquele, né, apanhado geral do que vai acontecer, mas confia em mim, que vai dar certo, vamos lá. E ali no calor do momento, eu sempre digo, o vivo traz uma adrenalina para mim como nada mais na vida. Então, eu curto muito, eu me sinto, aliás, muito mais exigida para desenvolver, para trabalhar melhor, para produzir melhor, para entregar aquela apresentação melhor. Eu adoro, eu me sinto meio engessada, assim, com muito... Assim, roteiro é sempre bom como um guia, claro, mas eu digo um TP, ou alguma coisa que tem que falar, ou um textão que tem que... Aí já começa a me dar uma coceirinha. Eu prefiro muito fazer no improviso. Perfeito. Isso aqui para a Etienne e para o Abib. Marca que faz live commerce e não entrega grandes ofertas. Vocês chegaram a falar um pouco, mas se puderem discorrer. Eu acho que o live commerce ele não está alinhado necessariamente às grandes ofertas, né? Às vezes pode ser um lançamento, uma pré-venda de produto, não precisa estar ligado a preço, né? Eu acho que tem que ter um diferencial, porque a gente vive na era do on demand. A gente assiste o esporte no horário que a gente quer, vê a série na hora que a gente quer, e a gente está dizendo que ele tem que entrar naquele horário, naquela plataforma ali para assistir uma live. Então, a gente tem que trazer algum diferencial. Então, eu acho que é play a partir do momento que você traz a live, o produto e um diferencial, não necessariamente o preço. A Bibi quer complementar? Não, concordo, porque a live pode ser sobre o Oscar, né? E a expectativa da audiência é ter uma segunda tela, conversar sobre o Oscar. Pode ser uma partida esportiva, pode ser a transmissão de um evento, de um campeonato. Então, eu acho que a gente associa muito live commerce a Black Friday, que é uma data que se espera que sejam as melhores ofertas. Já tem toda a polêmica se, de fato, são as melhores ofertas, se as empresas não mexem no preço antes. Eu acho que é uma questão de
comunicação e objetivos, né? O meu objetivo aqui é conversar com a minha audiência, com a comunidade, é lançar um produto, é me posicionar, porque esse é um momento do ano que é super relevante para o meu negócio e eu quero entregar isso de presente para a audiência, ou é uma live com viés, né, puro para vender. E aí acho que tem que ser bem combinado e bem comunicado. Não, só complementando, porque ele falou que é uma questão polêmica e também já é motivo de muita cobrança. Assim. Eu, como influenciadora, quando estou apresentando uma live dessas, já vejo vários comentários cobrando que a gente vende um desconto de R$1.000 num produto que é R$15.000. Então, que desconto é esse? Né? A gente chama pelo desconto, mas, na verdade, no preço final não faz muita diferença. Então, é isso. A proporção toda que ganhou a Live Commerce também trouxe essa galera, justamente, né, de maneira justa, cobrando que realmente seja uma grande promoção, ou uma grande data comercial, uma grande Black Friday, a Black Friday de verdade, né? Boa. A última era uma provocação, que tem a ver com isso também, que era Live Commerce da Virgínia vendendo a base dela. O que você acha disso? Estou brincando, não precisa se comprometer. Acho melhor. Então, eu falei que eu não sei me maquiar, não vendo produto de beleza, não tem produto de beleza, então eu não assisti, não sei, não posso opinar. Estou brincando. Pode ter imprensa e a gente nunca sabe também, né? Bom, gente, já está encaminhando mesmo para o final agora, então eu queria, de repente, dar uma arredondada, que cada um pudesse, em um tweet não mais de 140 caracteres, mas de muitos caracteres, falasse um pouco o que vocês julgam assim, que seria uma ótima live commerce na definição de vocês. O que a gente teria que resumir, ter como atributo, ter como, enfim, é conteúdo, é influenciador, é distribuição, é audiência, o que faz que uma live commerce seja memorável para o público e para a marca, né? Eu acredito que precisa ter conteúdo, precisa ter entretenimento, precisa ter um portfólio de produtos que o seu consumidor queira, né? Não existe mais aquilo da gente enfiar um produto goela abaixo do nosso consumidor. E eu acho que a gente precisa realmente olhar para o nosso consumidor e entender o que ele quer, entender o que ele está desejando. Eu acho que a audiência é uma das coisas mais importantes, mas a gente precisa entender o que vai agradar aquela audiência que a gente está levando para a live. Perfeito. Toninho? Eu acho que tem alguns formatos que eles, hoje em dia, estão funcionando muito bem ao vivo, em várias plataformas. Você vai apresentar daqui a pouco a Copa do Mundo de futebol feminino. Os números, né, na Copa do Mundo, no jogo que vocês transmitiram da Seleção Brasileira, eu acho que eles são muito expressivos. E, para mim, tem um espaço ali de criatividade. Será que vai ser no show do intervalo? Será que vai ser um tipo de entrega para um patrocinador durante a transmissão? Mas que ele pode pegar carona, porque tem 1,5 milhão de pessoas assistindo, né, num contexto que elas já foram convidadas e já chegaram, elas estão ali, disponíveis. Dependendo do que for a oferta, do que for a condição comercial, eu acho que é uma janela que está se criando, que é nativa digital, é diferente de quando um sinal de TV era espelhado no YouTube, que não se pensava numa linguagem de merchan, de publicidade, de live commerce para uma entrega comercial. Agora não, as transmissões são primárias para o YouTube. E eu acho que se cria aí um contexto bem favorável para poder se vender uma série de produtos que seriam vendidos numa live commerce pura. Perfeito. Fê? Cara, eu acho que dá muito certo quando as duas pontas da live commerce entendem que elas têm que jogar juntas, que é a parte da live e a parte do commerce, ou seja, o influenciador, o apresentador, o criador e a marca. Eu acho que já caiu por terra, espero que cada vez mais vá por terra, na verdade, esse papel do influenciador, da estrela, celebridade inatingível, que recebe um briefing, vai lá e cumpre. E, por outro lado, também a marca achar que vai botar um briefing engessado e o influenciador tem que se encaixar nele. A gente acabou de ver o painel aqui da Valen e da Fátima, dizendo justamente sobre isso. O que é natural para a Valen é uma coisa e o que é natural para a Fátima é outra. Então, quanto mais natural estiver essa persona dentro da live, mais ele vai saber vender ou ela vai saber vender. Então, eu sou muito a favor e faço muito isso na prática, no dia a dia. Call com o cliente, vou até o cliente, converso, pergunto, tiro dúvidas, sou a chata mesmo para entender o que não pode falar, como deve fazer, o que eles gostam de fazer e colocar o meu jeito também dentro daquilo. Afinal, eu acho que, né, cada vez mais essa escolha também é não à toa, né? Ela é porque tem que ser aquela pessoa, porque tem a ver com aquele produto. Então, se a gente jogar junto, esse jogo é praticamente ganho, assim. Acho que a gente sai muito na frente. Perfeito, Fê. Acho que estamos chegando ao fim agora. Queria agradecer a Tiene, a Bibi,
Fernanda, por trocar esse conhecimento com a gente também. Vocês são muito generosos, muito queridos, pessoas por quem eu tenho uma enorme admiração. Obrigado por dividir esse espaço aqui com a gente e que a gente possa se encontrar mais vezes, trocar mais também e, quem sabe, falar sobre live commerce daqui a alguns anos também, ver o que avançou, se os exercícios que a gente fez aqui também, enfim, de fato deram certo. Mas muito obrigado por esse papo, enfim, que a gente agora siga no próximo painel agora com JP e Felipe Neto, enfim, falando sobre conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo. Obrigada, pela gente. Obrigada, Serrinha. Obrigada, Xênia. Bom evento para todos. Muito obrigada.